Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Senhor, estamos reunidos uma vez mais para meditarmos na palavra poderosa do nosso Deus. Amém, amados? Eu sou o pastor Jefferson Roque, te abençoo em nome de Jesus. Desde já eu peço a você que se inscrevam no canal, deixe o seu like em nome de Jesus Cristo. Clique no sininho para que você seja notificado. Graças a Deus. Nós estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Hebreus. Nós vamos dar início no capítulo 11. Aleluia. Nós temos aprendido muito com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que os sacrifícios do passado foram anulados. Graças a Deus. É isso mesmo, amados. Os sacrifícios, sangue de touro, de bodes, ofertas de cereais. E isto tem sido colocado, ensinado de forma constante em muitos lugares. Pessoas abusando da fé das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu falo para que você abra os teus olhos, o teu coração, o teu entendimento, através dessa carta aos Hebreus. A palavra do Senhor nos fala que o sacrifício perfeito já foi feito, já foi nos dado por meio de Jesus Cristo, derramando o seu sangue. Graças ao Senhor. E a fé que nós devemos ter é em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sem esta fé você não será salvo. Se você depositar a tua esperança, a tua fé em qualquer outra coisa, você vai perder a maior das bênçãos, que é a vida eterna. Amém, amados? Hebreus capítulo 11. Vamos em nome de Jesus Cristo dar início, aleluias. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Aleluias. A fé nos faz acreditar em algo que os olhos físicos não alcançam, não estão vendo. Aquilo que você não vê, mas você deseja, aquilo que você com certeza espera, com força, com paciência, isto é chamado de fé. A fé não é aquilo que você vê, porque aquilo que é visto já não é esperança, já é uma certeza, mas a fé é uma certeza de coisas, de fatos que você ainda não vê. Às vezes, amados, muitos têm parado, têm desanimado, desistido de algo que vai acontecer amanhã, daqui a um minuto. E a pessoa estava tão próximo em receber a bênção e a pessoa, ela, infelizmente, por não ter uma fé firme no Senhor, porque a fé tem que ser no Senhor. Né? A fé não pode ser naquilo, nos desejos da carne, nos desejos deste mundo, porque isto passa. Agora a fé, quando é em Jesus Cristo, é uma fé genuína. É isso que o texto está nos falando. Então, se você tem fé, ainda que demore 1 ano, 2, 10, aquilo vai se realizar, porque o nosso Deus, Ele não mente. Amém? Aleluias. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus pelas suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. Olha bem que maravilha! O testemunho de ter agradado a Deus, ele foi transladado para não ver a morte. Olha, interessante. Então a fé, ela é manifesta de várias maneiras, não é? A fé, ela pode trazer objetos, aquilo que você está precisando, aquilo que você deseja, e a fé também pode te levar em algo, em situações espirituais, a planos espirituais.
né? A cura, conquistas, ou paz. Então a fé ela pode ser aplicada em todos os campos, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que aqueles que o buscam. Olha que maravilha! Então Deus se aproxima de todo aquele que de fato tem fé nele. A fé tem que ser somente em Deus. Não ponha a sua fé, a sua esperança, as suas convicções em criaturas ou em objetos. Creia em Deus. Aqui está a palavra do Senhor nos falando, e tudo aponta para Jesus Cristo. Jesus fala: creia em mim, aquele que crê em mim, este não morrerá, mas viverá para sempre. Então isto é de fato, aleluia, algo que muitos não estão abrindo os olhos, muitos não estão desejando experimentar, porque querem objetos, querem coisas físicas, né? E aqui nos fala que a fé ela é algo espiritual, é poder, de fato é isto, poder e paciência. Nós temos que ter paciência, e paciência é sinônimo de esperança, não é verdade, amados? Quem tem a esperança, espera com paciência. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia ir, receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, na terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Olha bem, Abraão, quando foi chamado, ele saiu da sua terra, ele tinha terra. Abraão tinha um lugar para ficar, Abraão tinha um lugar para estar com seus familiares, e ele foi por meio do mandamento do Senhor, sem saber para onde ir. Habitou em tendas com Isaque, com Jacó, com todos os seus empregados, os seus servos, crendo na promessa. Isto é obediência, amados. Quando o Senhor nos manda a fazer algo, quando nós fazemos algo em nome de Jesus Cristo, pelo pedido do Senhor, isto também é fé. Amém? Ainda que aparentemente seja loucura, mas é fé, graças a Deus. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aleluias. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. É verdade. Sara já estava com seus dias terrenos bem avançados, e inclusive Abraão de igual modo. Mas para a mulher é muito interessante, porque quando a mulher ela deixa, de estar ovulando, de estar no período da sua plenitude da força, ela de fato se torna uma terra estéril. É impossível para uma mulher, depois de certa idade, gerar filho, porque essa terra se torna seca, se torna estéril. Mas pela fé, pela promessa que Deus havia dado a Abraão, eles tiveram o seu filho, Isaque. Pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, aliás, tinha amortecido, saiu em posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Aqui está falando também de Abraão. Ele já estava com seu corpo amortecido, mas ele recebeu por meio da fé, porque eles acreditaram na promessa aquele que havia dito a eles. E tiveram as suas posteridades tão numerosas como as estrelas do céu e as areias da praia.
e inumerável, como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo as promessas de longe e saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olha aqui a promessa que o Senhor também nos fala. Nós estamos aqui, amados, obedecendo o nosso Senhor, trabalhando para o nosso Senhor, aleluia, seguindo a palavra do nosso Senhor, mas sabendo, você tem que saber, você é peregrino nessa terra. Você não é morador fixo, permanente dessa terra. Essa terra é passageira. Então a fé que muitos não acreditam, ou quando nós falamos que nós somos peregrinos aqui, que esse lugar não é nosso, nós estamos esperando uma terra que há fundamento, glória a Deus. Fundamento significa aquilo que é firmado, aquilo que é seguro. Essa terra não é segura, este lugar não é seguro, isto vai passar. Então, pela fé, nós estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, esperando o outro lugar que foi preparado para cada um de nós, que Jesus foi preparar. Graças a Deus. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando um lugar, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saísse, se na verdade lembrassem da terra de onde sair, teriam oportunidade para voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de serem chamados seu Deus, portanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Olha bem, pela fé, Abraão iria sacrificar o seu próprio filho, aquele que ele recebeu com alegria. Tenta imaginar, amados irmãos, Deus promete a Abraão que um dia daria a ele e a Sara um filho. Passado muitos anos, essa promessa se cumpre, depois de velhos. Agora que Isaque já estava crescido, já estava um rapaz forte, o Senhor pede a Abraão Isaque. Olha a prova. E pela fé, Abraão já iria sacrificar o seu filho, na certeza que Deus iria entrar com providência. Então, pela fé, Abraão chegou a sacrificar Isaque. Isaque foi sacrificado, mas na fé, pela fé ao Senhor. Deus recebeu o sacrifício de Isaque por meio de Abraão. Olha bem. Então, não precisou do cutelo ferir a Isaque, derramar o sangue de Isaque. Mas Deus, já pela fé de Abraão, recebeu o sacrifício. Olha que maravilha, aleluia. Que havia dito, em Isaque será chamado tua descendência, porque considerou o que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recuperou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a sua extremidade do seu bordão, o adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem quando deu ordem aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais pelos 3 meses. Aqui, pela fé, Moisés havia sido ocultado pelos seus pais durante 3 meses. Olha bem a promessa desse povo que recebeu do Senhor, aleluia, a virtude, né, o dom. E tudo o que foi feito de fato pela fé, na certeza que Deus iria entrar com providência. Vocês recordam que Moisés, ele foi protegido durante esses 3 meses e ele de fato foi colocado num rio e a filha de Faraó o encontrou e cuidou dele como filho. E a sua própria mãe, a sua mãe Joquebede, o amamentou. Olha bem que interessante os planos do Senhor para mais tarde Moisés se tornar o libertador deste povo
porque havia se tornado escravo no Egito. A fé, amados. Existem coisas na nossa vida hoje, que estamos passando hoje, estamos vivendo hoje, que vai resultar num grande resultado poderoso amanhã, em nome de Jesus. Eu desejo isso na sua vida, eu desejo isso na minha vida. Eu desejo em nome de Jesus que tudo que estamos falando, fazendo, vivendo, pensando, agindo, tenha um grande resultado pela fé, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ela era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do lugar. Olha bem para você ver. Moisés recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, recusando a usufruir de prazeres transitórios daquele lugar. Isso é uma versão, uma ilustração da nossa vida aqui, amados. Este mundo, espiritualmente, é chamado de Egito. É chamado de uma terra onde colocam escravos, espiritualmente. Como naquele tempo, aquele povo era escravo, mas Moisés preferiu sofrer os danos ou abrir mão dos deleites, das delícias daquele lugar, que ele poderia ser usufruído, né? Ele poderia usufruir, ser feito filho da filha de Faraó. Mas não, ele não quis. E nós somos assim, nós somos filho de um pai legítimo, filho de Deus. Então nós temos que rejeitar ser chamados filhos da filha de Faraó. Em outras palavras, nós devemos rejeitar ser chamados filhos deste mundo, filhos das coisas do mundo. Porque muitos estão aceitando ser feitos filhos do mundo para usufruir dos prazeres dessa terra. Né? Mas espiritualmente nós preferimos, em nome de Jesus, aceitar o nosso Pai por origem. Nós aceitamos o nosso Pai original, porque aí sim nós iremos um dia para a nossa terra, a nossa pátria amada. Aleluias. Porquanto considerou a próprio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplaram o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha bem para vocês verem. Ele preferiu a cólera do rei. Este mundo tem muitos reis. Este mundo tem muitas ordens, muitas doutrinas, muitos ensinos que vai contra a vontade de Deus, não é verdade? Mas aquele que aceita ser governado por este rei deste mundo, este vai estar desapontando, desagradando o verdadeiro rei, o verdadeiro Deus. Então Moisés, ele preferiu enfrentar a ira, essa cólera que nos fala aqui, é a ira de Deus. É a ira de Faraó, aliás, me perdoe, irmãos. Ele preferiu enfrentar a ira do Faraó, mas preferiu obedecer à vontade de Deus, na certeza que um dia ele veria aquele que é invisível. Ele estava seguindo um Deus verdadeiro. Então a fé é de fato, é a certeza de fatos daquilo que não se vê, mas existe. Você não vê Deus, mas Deus existe. Você não vê a cidade celestial, aonde, segundo a palavra de Deus, existe, está lá. Você não está vendo, mas se você crer, você verá, você irá para lá. É isto que se faz ser merecedor, não é verdade? É como pessoas fiéis. A pessoa fiel, ela não precisa estar perto da outra para permanecer fiel. Ela é fiel mesmo distante. Ela sabe que ela tem alguém, que alguém tem ela, então ela permanece fiel. Este é o plano de Deus para a nossa vida. É que você seja fiel e você vai experimentar, vai viver e vai para um lugar que de fato é real, existe, mas os olhos humanos, carnais, não conseguem contemplar. Só olhos espirituais que conseguem ver aquilo que é invisível. Lembra da história de Estevão? Estevão sendo apedrejado, sentindo dores físicas,
tendo seu corpo moído por pedradas. A palavra do Senhor nos fala que ele olha para o céu e ele contempla o nosso Senhor Jesus Cristo assentado à destra de Deus. Olha bem, amados, ele contemplou, antes de deixar este mundo, que Deus, de fato, está no lugar altíssimo e Jesus está lá. Mas ele contemplou por quê? Porque ele tinha certeza que era real. Ele contemplou, Deus permitiu que ele contemplasse o plano espiritual. E isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com os outros apóstolos, os outros discípulos, porque eles viram até mesmo anjos chegando e abrindo portas. Fé. Eu quero ter em nome de Jesus uma fé assim, Senhor. Aumente a nossa fé, para que a gente nunca venha duvidar, Senhor, do teu poder. Vamos dando sequência. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-las por 7 dias. É verdade, olha bem, muralhas caíram depois de um povo ficar rodeando. Não precisaram jogar fogo, pedras, bater com madeira, não. Rodearam as muralhas de Jericó 7 dias e as muralhas caíram. Mas quem derrubou as muralhas? O poder de Deus, a palavra de Deus. Nós temos em nome de Jesus que continuar marchando. Nós temos que marchar. E essas muralhas vão cair. No nome de Jesus, essas muralhas que estão nos impedindo de alcançar nossas bênçãos, elas vão ser derrubadas pela fé. A fé é inabalável. A fé verdadeira, ela dura para sempre. A palavra do Senhor nos garante isso. Amém? A fé genuína, ela não acaba. Ela vai até o fim e ela alcança o resultado a qual ela foi enviada, que é a palavra do Senhor. Amém? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída por desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito do Egito, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, dos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram as justiças e obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram as violentas do fogo e escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram poderosos em guerra, puseram exércitos em fuga de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seus resgates para terem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho pela sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores aos seus respeitos para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluias! Olha, amados, homens a qual o mundo não era dignos, viviam pelas covas, sepulcros, vestidos de pele de camelo e de ovelhas, passando lutas, provas, fomes, prisões, correntes. Você observa que eles passaram por muitas situações terríveis, e isso é um exemplo para a minha vida, amados. Isso é um exemplo para mim. Isso serve para mim e serve para você, que seja também um exemplo em nome de Jesus para a sua vida. Quando nós estivermos passando por algum tipo de luta, dificuldade, que a gente venha lembrar deste capítulo 11. Homens a qual o mundo não era digno. Viviam errantes,
em sepulcros, viviam em cavernas, vestido com roupas de camelo e de ovelhas, passando necessidades, sendo cerrados ao meio. Homens que passaram pelo fogo e eles não viram ainda a promessa, eles não chegaram a ver, amados. Naquele tempo eles não chegaram, hoje estão no Senhor, hoje estão na graça, na glória, no seio de Abraão, no abraço do Pai, aleluia. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós estamos vivendo aqui, em nome de Jesus, e se passamos por algum tipo de luta e aflição, que o Senhor venha nos dar força, aumente a nossa fé, que o Senhor venha aumentar a tua fé, aleluia. Isto é para a glorificação do Senhor, porque as coisas boas, esses prazeres, as conquistas, os afagos, os elogios deste mundo, isto tudo passará. Mas o que não irá passar, de fato, é a promessa do nosso Senhor, que aquele que permanece firme e fiel até o fim, este receberá o galardão, a coroa da vida eterna, que é dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o capítulo 11. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Mantenha a fé viva, genuína em Jesus Cristo. Fuja dos falsos profetas, esses que têm ensinado coisas que não está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor. Esses têm ensinado a você, aí no templo, aí na igreja, só para buscar coisas materiais, buscar relacionamentos. Busque o Espírito Santo de Deus. Ele te esclarecerá todas as coisas. Amém, amados? Se inscrevam no canal. Sou o pastor Jefferson Roque.